Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e hoje a gente está aqui para mais uma aula de História do Brasil. Pessoal, na aula de hoje a gente vai analisar alguns aspectos da escravidão no Brasil, desde o Brasil colônia até a abolição. Eu vou compartilhar aqui com vocês os meus slides. Então, olha só, fiz uns slides aqui num esquema um pouco diferente para a gente separar quais são as informações importantes e quais são um pouco menos importantes. A escravidão ela foi implantada no Brasil no século XVI, ainda durante o Brasil colônia. Ela seria usada por mais de 350 anos, né? Abolida somente no segundo reinado, já quando o Brasil era independente há muito tempo e etc. Então, dessa forma, podemos dizer que os escravizados foram por muito tempo a principal mão de obra do país. Ou seja, por mais de 350 anos, quem sustentou a economia brasileira foram os escravos. Vamos conhecer a seguir detalhes sobre dois tipos de escravidão, certo? Por quê? Porque a gente vai ver que a gente tem a escravidão dos indígenas e a escravidão dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil. E também a gente vai analisar o processo de abolição da escravidão brasileira. Bom, o primeiro tipo de escravidão que a gente vai ver é a escravidão indígena. Como vocês sabem, no Brasil colônia, os povos indígenas também foram escravizados a partir de determinado momento. Então, a prática ocorreu com maior intensidade entre os anos de 1540 e 1570. Em 1540, o Brasil já era uma colônia, né? Já tinha passado o período pré-colonial e tudo mais. Então, como isso aconteceu? No início, os índios não eram escravizados. Eles funcionaram para a coroa portuguesa como, na verdade, aliados. Então, por exemplo, os portugueses davam espelhos e outros objetos, né, no escambo, né, por meio do escambo, para que os indígenas trabalhassem para eles, cortando o pau-brasil, fazendo essa exploração, fazendo exploração de outros materiais. Então, foi uma aliança mesmo realizada entre os portugueses e os indígenas. Porém, logo, os portugueses decidiram que os indígenas seriam escravizados. E por que a escravidão não foi utilizada, a escravidão da mão de obra africana não foi utilizada logo de cara? Porque era muito mais caro, você precisava de muito mais dinheiro para trazer os povos africanos para o Brasil para serem escravos, você precisava atravessar o oceano, precisava de um navio negreiro. Então, os portugueses decidiram que, a partir de determinado momento, precisamos de mão de obra, então vamos utilizar os indígenas. Então, logo eles começaram a ser capturados para funcionarem como escravos dos portugueses. Porém, também existiram opositores à escravidão indígena. Muitas pessoas não concordavam com isso. E dentre essas pessoas, a gente pode citar os membros da Igreja Católica. Por quê? Porque os membros da Igreja Católica foram os responsáveis por, de certa forma, ensinar os indígenas a fé católica, catequizar os indígenas. Então, eles tinham construído uma relação com os povos indígenas. Então, diante desse cenário de pessoas que são a favor da escravidão indígena e pessoas que são contra, criaram um conceito novo, que é o conceito de guerra justa. Guardem muito bem esse conceito, porque ele é extremamente importante para todas as provas do Brasil. É o conceito de guerra justa. Esse conceito fala, os únicos indígenas que podem ser escravizados são aqueles que resistem aos portugueses, ou seja, aqueles que se mostram inimigos dos portugueses. Então, vamos supor, encontrei uma aldeia indígena, me aproximo. Se esses indígenas receberem os portugueses, estiverem dispostos a ser catequizados, isso também era um critério, receberem essa fé católica, então esses indígenas não serão escravizados. Agora, se os indígenas quiserem lutar com os portugueses ou não quiserem aceitar a fé católica, então aí os portugueses poderiam escravizar esses indígenas. E ainda, historiadores afirmam também que a oposição da Igreja Católica talvez não tivesse sido o principal fator que fez com que o processo, que ocasionou o processo de substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana. Então, a gente sabe que a partir de 1570, os povos africanos vão começar a chegar com maior intensidade no Brasil para serem justamente escravizados. E por que isso acontece? Por que param de usar os indígenas e começam a usar os africanos? Porque a coroa portuguesa percebe que, ao proibir a captura de indígenas, os senhores de engenho, ou seja, aqueles que utilizavam os escravos nas suas lavouras, seriam obrigados a comprar escravos, porque senão eles não teriam quem trabalhasse nas próprias lavouras. Então, eles seriam obrigados a comprar aqueles que eram trazidos pela coroa portuguesa, aqueles que eram trazidos pelos portugueses. Isso giraria a economia da coroa,
ocasionaria muitos lucros. Então, esse é um dos motivos, um motivo econômico, que ocasionou a troca da escravidão indígena e escravidão dos africanos. E agora a gente vai ver o segundo tipo de escravidão, que é justamente a escravidão dos povos africanos, que eram trazidos do continente africano para o Brasil. Então, no ano de 1535, o primeiro navio negreiro chegou ao porto de Salvador. Depois desse evento, como mencionamos, a escravidão ela seria utilizada ainda por mais de 350 anos. Porém, como vimos, antes mesmo de 1535, a escravidão já acontecia no Brasil, né, com os indígenas, como acabamos de ver. A gente precisa destacar aqui que os escravos, eles foram responsáveis pela produção de toda a riqueza do Brasil na época colonial. E qual foi o primeiro produto a ser extraído por esses escravos, que nessa época eram indígenas? O pau-brasil. Os africanos seriam utilizados com maior intensidade posteriormente durante o ciclo do açúcar. Mas ressaltamos que a produção dessa riqueza, ciclo do açúcar, ciclo do pau-brasil, sempre foi feita por mão de obra escrava. E olha só, a gente tem que lembrar também que a escravidão no Brasil não aconteceu de maneira uniforme. Não existia só um tipo de escravo. Os escravos podiam ser utilizados na agricultura, na mineração, dentro da casa dos senhores, realizando serviços domésticos, nas cidades. Nas cidades eram os escravos de ganho, ou seja, aqueles escravos que eram utilizados em trocas comerciais. Então, normalmente, eles trabalhavam em alguma loja do senhor, por exemplo. Bom, mas eram sempre escravos, né? A condição de escravo era para todos eles, de qualquer forma. Agora que a gente já analisou os tipos de escravidão, vamos olhar aqui como foi o processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, olha só, esse processo ele se inicia com maior intensidade no século XIX, a partir de uma forte pressão da Inglaterra, que passava pela sua segunda revolução industrial e precisava de mercado consumidor. Então, a Inglaterra estava pressionando o Brasil para abolir a escravidão. Porém, a gente tem que destacar que o processo não foi simples, foi um processo demorado, um processo complexo, cheio de diversas etapas. Então, quando que esse processo de abolição ele se inicia? Ele se inicia com a proibição do tráfico negreiro. Mas só essa proibição também não foi simples. Em 1830, o Brasil é finalmente reconhecido como um país independente pela Inglaterra. Porém, para a Inglaterra fazer esse reconhecimento, o Brasil assumiu o compromisso de proibir o tráfico de escravos, é claro. No ano de 1831, a Inglaterra proclama uma lei que proíbe o tráfico de escravos. Porém, essa lei vai ficar conhecida como Lei para Inglês. Por quê? Porque ela nunca vai ser colocada em prática. No ano de 1845, então, a Inglaterra proclama uma outra lei, que é a Lei Bill of Rights. Essa lei garantia à Inglaterra o direito de aprisionar navios negreiros que fossem encontrados em águas brasileiras. Então, os traficantes seriam presos e os os indivíduos que estavam ali seriam devolvidos às suas casas no continente africano. Então, o que o Brasil faz? Diante dessa forte pressão e dessa forte tensão, no ano de 1850, é proclamada a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe definitivamente o tráfico negreiro. Depois, a gente vai ter outras leis que fazem parte do processo de abolição da escravidão no Brasil. Por exemplo, em 1871, é criada a Lei do Ventre Livre, que fazia com que todo filho de escravo nascesse livre, tendo a sua liberdade completa aos 8 anos, com indenização ao dono do escravo, ou aos 21, sem indenização. Ainda a gente tem a Lei dos Sexagenários, em 1885, que, como seu próprio nome indica, garante liberdade a todos os escravos com mais de 60 anos. Porém, essa lei foi muito ambígua e muito criticada na época. Por quê? Porque quase nenhum escravo chegava a essa idade devido às más condições de trabalho, os fortes castigos, enfim. Então, essa lei se tornou, de fato, um motivo de piada nacional. Bom, e quando o processo de abolição da escravidão no Brasil ele é consolidado? Ele é finalmente consolidado no ano de 1888, quando a Lei Áurea ela é assinada pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel assina essa lei e não Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil na época, porque ele estava viajando na Europa. Então é ela que vai assinar. E por fim, para terminar essa aula, eu destaco que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Todos os outros países do continente americano já tinham abolido a escravidão, com exceção do Brasil. Bom, pessoal, eu espero que essa aula possa ter ficado bem clara para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. E não deixem de acompanhar o material do Nenzando, tanto no Drive com as apostilas, como aqui no feed do Instagram e do Facebook com os resumos.
Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula.